mais vitórias que conquistem, por mais troféus e taças que levem para casa, a carreira de um cavaleiro nunca estará completa se não se tiver sagrado pelo menos uma vez campeão de Portugal de cavaleiro de obstáculos. Este é verdadeiramente o objetivo comum a todos, desde que iniciam os primeiros saltos até ao momento em que dizem adeus à competição. Por mais conquistas internacionais que tenham, o título máximo nacional reflete o reconhecimento e o prestígio a que todos aspiram. Assim, este Campeonato de Portugal, organizado tradicionalmente na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, é um dos momentos mais aguardados, o momento para o qual se preparam ao longo de todo o ano, o nível ao qual apenas os melhores dos melhores conseguem aceder. Apenas 17 conjuntos conseguiram o apuramento para este Campeonato Nacional Sénior. Composto por 3 classificativas, é habitualmente uma competição muito desgastante para cavalos e cavaleiros, pelo número de provas que têm de realizar em apenas 3 dias. A ausência de peso foi a de Luís Sabino Gonçalves, campeão de Portugal por 3 vezes. A venda recente do Uxingo Império Egípcio, cavalo com que venceu o Grande Prémio do Pecil de Lisboa, levou Luís Sabino a tomar esta decisão de não participar este ano no CPCO. O caminho ficou assim aberto a outros potenciais candidatos, embora as classificativas se tenham revelado exigentes e seletivas. Quando chegou o dia da grande final, 2 conjuntos já tinham ficado pelo caminho, apresentando-se na terceira e última prova 12 conjuntos. Aliás, este tem sido também um ano especial para os cavaleiros séniores portugueses, devido à decisão da Federação Equestre Portuguesa de inscrever Portugal na Furushia Nation Cups, Divisão 2. Estas taças das nações proporcionam não só um aumento do nível competitivo dos conjuntos nacionais, como também permitem trazer sangue novo à equipa de Portugal. Eu fico satisfeito, que sabe que aqui há uns anos dizia que eram sempre os mesmos que há a equipe. E olha que este ano, assim sendo, já temos 10 cavaleiros diferentes a fazer Taça das Nações. Isso deixa-me realmente muito satisfeito e vamos estrear mais um, que vai ser o Norbertel, que vai fazer a sua primeira Taça das Nações. Portanto, temos estreado vários, acho que estamos num bom caminho e acho que o nível que os cavalos aqui têm mostrado, cavalos e cavaleiros aqui no campeonato, deixa-nos com algum... Eu tenho dito sempre isto, com alguma esperança que estamos a melhorar, passo a passo estamos a melhorar. E repare, eu também não quero deixar de dizer que tenho muita pena que o João Chuva este ano não faça nenhuma Taça de Nações. Por diversas circunstâncias, ele esteve doente, os cavalos também, mas é outro cavaleiro que também temos e que podemos integrar na equipa. Mais a Luciana, afinal, se já temos. E também prevendo já um pouco o futuro. Projetando o futuro e o ano que vem, eu acho que esta experiência da Furushia Nations Cup Divisão 2 está a correr bem. Julgo que as pessoas estão a acreditar que é possível e que temos que fazer, e para o ano quer ver se fazemos mais de 4 QCIOs, conseguimos fazer pelo menos 6. O intenso calor que se fez sentir nos 3 dias de provas não facilitou a vida de cavalos e cavaleiros. Hugo Cardoso Tavares teve a honra de inaugurar a pista na terceira e última classificativa, realizada em 2 mãos diferentes e com a altura máxima de 1,55 m. Se na primeira mão as coisas estiveram muito complicadas para Hugo e Febos do FIF, com o conjunto a penalizar 12 pontos, na segunda mão aconteceu precisamente o oposto. Cavalo e cavaleiros estiveram muito bem e conseguiram corrigir todos os erros iniciais. O percurso foi concluído sem qualquer falta, terminando o campeonato com um total de 35,64. Depois do reconhecimento inicial do percurso, Duarte Seabra não guardava grandes expectativas em relação a esta final. Pouco habituado a provas com estas alturas, o cavaleiro traçava um objetivo pessoal mais modesto para o fecho deste campeonato. Vai ser, de certeza, um bom final de CPCO. Não sei se vai ser para mim,
porque para mim isto parece-me grande, que eu ainda não tenho muita experiência nestas alturas, mas parece-me uma prova boa e ao nível dos cavaleiros que nós temos aqui a saltar. Qual é a expectativa então que o Duarte tem? A expectativa é alta aqui no meu campeonato, é alta, tentar fazer aqui uma prova boa, não pregar com os saltos todos no chão já não era mau, se for só 1 ou 2 já fico contente e vamos ver, pode ser que tenha uma surpresa. Duarte e Zidane fizeram 2 faltas na primeira mão, mas o conjunto não conseguiu melhorar a sua exibição na segunda mão. Apesar de Zidane já ter participado no CPCO do ano passado, com o cavaleiro Bernardo Moura, a verdade é que o conjunto voltou a dar 2 toques na segunda mão, terminando o campeonato na 9ª posição, com um total de 34,65. Recorde-se que Duarte Seabra tem já um longo currículo na disciplina de concurso completo, com a conquista de importantes provas internacionais e também do título de campeão nacional de CCE. Mário Prieto e Coque 2 também não estiveram no seu melhor neste último dia de CPCO. O conjunto sentiu dificuldade em enfrentar as exigências técnicas e as alturas impostas pelo chefe de pista Pedro Faria, que logo no início fez um retrato visual daquilo que esperava os cavaleiros do CPCO. Os cavaleiros do CPCO vão encontrar dificuldades técnicas e muita altura e também muita largura para cumprir. E de facto esperamos que eles sejam capazes e que seja um bom espetáculo para eles e que eles se sintam bem a passar por cima das pequenas montanhas que têm para frente. Mário Prieto foi um dos conjuntos que teve grandes problemas em enfrentar essas pequenas montanhas concebidas pelo chefe de pista. 9 pontos na primeira mão e novamente 9 pontos na segunda mão fizeram com que o conjunto terminasse com um total de 33,05 e o 8º lugar do campeonato. A primeira vez que entrou em pista com o seu Zillion Fidalgos, Francisco Fleming não foi muito feliz. O conjunto esteve bastante desconcentrado, totalizando 16 pontos. No entanto, a segunda mão foi cumprida pelo conjunto com muito mais à vontade e confiança, ficando apenas manchada por um derrube. Com 27,56, Francisco Fleming classificou-se em 7º lugar. Hugo Carvalho Ferreira continua a apostar no seu Tesar d'Hauteville, um cavalo de 8 anos, propriedade de Luís Real. Depois de se ter classificado em 2º lugar nos critérios de 7 anos do ano passado, Tesar começa agora a estar preparado para enfrentar estas provas de alto nível. O conjunto fez 8 pontos na primeira mão, mas a segunda mão foi simplesmente realizada de forma brilhante, sem qualquer falha do cavalo e cavaleiro. Apesar da juventude da sua montada, Hugo Carvalho Ferreira terminou o Campeonato de Portugal na 6ª posição, com 18,82. João Azevedo e Silva chegou à reta final com boas hipóteses de voltar a sentir o prazer de subir ao pódio do Campeonato Nacional de Cavaleiro de Obstáculos. Foi em 1986, 1987 e 1991 que João Azevedo e Silva se sagrou campeão de Portugal. 2 décadas depois, este experiente cavaleiro sabe que há algo essencial nesta competição. Tentar manter o mais tranquilo possível. Sempre o CPCO, toda a gente gosta de ser campeão, pelo menos uma vez, e eu gostaria de ser outra vez. Estamos todos muito perto, nada está decidido. Com 2 toques na primeira mão, Clemency revela já algum entrosamento com João Azevedo e Silva, mas a verdade é que este cavalo está há poucos meses nas mãos do cavaleiro, que o adquiriu a uma jovem aluna. Depois de uma pré-temporada intensa no Vila Moura Atlantic Tour, Clemency está agora a chegar à sua boa forma. Eu acho que está muito bem, acho que começou a época muito bem. Tentei que ele chegasse o melhor possível ao Xiu, não estava, pedimos-lhe muita coisa, não chegou bem,
acho que já recuperou, já descansou e está novamente o cavalo que eu conhecia. A segunda mão foi perfeita para o conjunto, que arrancou um percurso limpo e terminou o campeonato no 5º lugar com 15,57. Nome incontornável do nosso hipismo e, logicamente, do CPCO é António Vozone, cavaleiro olímpico em Atlanta de 1996 e 3 vezes campeão de Portugal. A última há apenas 2 anos, em 2013. A confiança com que António Vozone e Lacey Woman entram habitualmente em pista reflete a imensa história que une cavalo e cavaleiro. Este é um dos conjuntos mais carismáticos do hipismo nacional, que apesar dos 16 anos de Lacey Woman, continua a somar vitórias em grandes prémios internacionais. A primeira mão ficou penalizada por um toque, mas a imensa experiência do conjunto conseguiu que a ronda final decorresse sem qualquer falha, terminando o campeonato com 9 pontos, à beira do pódio, no 4º posto. João Chuva e Virginia Dreams não têm tido uma época de sonho devido a alguns problemas da égua de 13 anos. Por isso, o conjunto vai estar afastado este ano das várias taças das nações previstas para a equipa portuguesa. No entanto, dentro de portas, o conjunto continua a saltar ao mais alto nível, como foi o caso deste campeonato nacional. E a verdade é que João Chuva e Virginia Dreams começaram de forma brilhante, vencendo logo a primeira classificativa do CPCO e penalizando 4 pontos na primeira mão desta final. Resultados que levam a acreditar que a égua poderá estar totalmente recuperada. Quase no seu melhor. Não está bem no melhor, ela tem tido uma data de problemas este ano e não tive muito tempo para chegar aqui a 100%, mas pronto. O que é certo é que Virginia Dreams quis mostrar todas as suas qualidades na derradeira exibição do campeonato. Um brilhante percurso sem faltas fechou a participação do conjunto na competição, permitindo-lhe alcançar o 3º degrau do pódio com um total de 6,95. João Pedro Gomes decidiu arriscar e estrear-se este ano no Campeonato de Séniores, depois de ter sido no ano passado vice-campeão de júniores. A pensar na preparação para o Campeonato da Europa, o cavaleiro surpreendeu todos ao realizar um excelente campeonato. João Pedro Gomes e Eletra S, a sua égua de 11 anos, chegaram à final entre os 5 melhores classificados, podendo assim sonhar com um lugar no pódio. 8 pessoas a menos de 8 pontos, é 2 toques de diferença, não é nada. Nos campeonatos há sempre várias reviravoltas e então acho que foi muito renhido até à última. A pressão de ter de fazer 0 não abalou a confiança do conjunto. A consolidação que cavalo e cavaleiro conquistaram ao longo dos últimos dias foi notória na final. João Pedro Gomes e Eletra S foram os únicos a conseguir terminar o campeonato com um duplo percurso sem faltas. Um feito admirável que lhes permitiu sagrar-se vice-campeões de Portugal. Sinto-me muito orgulhoso, tanto de mim como da minha égua. Acho que estivemos muito bem. Eu não estive bem no primeiro dia, fiquei um bocado desapontado comigo mesmo no primeiro dia. Não montei como deveria ter montado. Mas pronto, fico contente, nos desenrolar dos dias fui montando melhor, a minha égua foi saltando cada vez melhor, então hoje estava numa forma impressionante. Finalmente, o último cavaleiro em pista foi António Matos de Almeida, que conseguiu atingir a 3ª classificativa com o menor número de pontos. Naturalmente, António Matos de Almeida era o grande favorito à vitória, mas o próprio assumiu, antes de entrar em pista, que a condição de favorito lhe trazia ainda mais pressão. Será que vamos ter aqui o António campeão de Portugal de saltos de obstáculos? Eu não sou muito supersticioso, mas em certas coisas sou. E não gosto muito de, como se diz, estar a fazer o refogado e o coelho ainda anda no monte. Portanto, não sei, vamos ver, vou tentar fazer o meu melhor. Tenho os outros meus concorrentes todos muito próximos de mim e vamos ver, que vença o melhor.
Na primeira mão, o Cavaleiro e o seu Níquel acusaram mesmo a pressão, acumulando 5 pontos de penalização. Não perderam a liderança da prova, mas a vida ficou muito mais complicada, tendo em conta que os adversários mais diretos tinham conseguido realizar percursos limpos. Ou fazia obrigatoriamente um percurso limpo, ou descia para o 4º lugar sem direito a qualquer medalha. Com 33 anos, esta era a 3ª vez que António Matos de Almeida chegava ao final do campeonato com excelentes hipóteses de levar o título para casa. Mas das outras vezes, os nervos e a tensão falaram mais alto. A saltar há pouco mais de 3 meses com Níquel, António Matos de Almeida conseguiu fazer com este cavalo o que nos 2 anos anteriores não tinha conseguido. Uma segunda mão tranquila, sem falhar qualquer um dos 8 obstáculos. O cavaleiro concretizou assim um sonho há muito guardado: ser o campeão de Portugal. Isto é um sonho tornado realidade, sinceramente. Agora já estou a começar a me sentir um bocadinho mais em mim, mas até há pouco nem queria acreditar. É muita pressão. E a pressão assim aliviada de repente mas é uma sensação muito, muito boa. É a 3ª vez que venho bem classificado para a final do campeonato. Das 2 vezes saíram-me furadas, completamente furadas. Não aguentei a pressão, deitei tudo a perder. E hoje estava com esse pressentimento, sinceramente. Estava com a ideia de que ia acontecer a mesma coisa. Então para a segunda mão, quando vejo os outros todos a fazer 0 e eu tenho que obrigatoriamente fazer um 0, eu digo-lhe, não sei, em todos os saltos eu ouvi um tac. E então, olha, quando acabei cruzei os visores, é sério, não acreditava. Até olhei para o placar para ver se tinha lá qualquer coisa, afinal não. E graças a Deus fui campeão. Para a história, a edição 2015 do Campeonato de Portugal ficará marcada pelo acidente sofrido por um dos conjuntos mais prestigiados de sempre do hipismo português, Marina Frutuoso de Melo e Colter Z. Os campeões em título chegaram à final ocupando o 3º lugar provisório e com boas hipóteses de Marina revalidar o título e se sagrar campeã de Portugal pela 8ª vez e a 6ª com Colter. Com 18 anos e um currículo ímpar a nível nacional e internacional, Colter Z tinha o seu projeto de vida delineado. A ideia é que ele hoje faça mais um bom treino. Claro que se o campeonato puder correr bem e ganhá-lo melhor, mas este ano não quero correr riscos e quero levá-lo ao Campeonato da Europa em Aachen e esse é o verdadeiro objetivo, mesmo deste fim de semana. O ano passado, infelizmente, tanto aqui como no Estoril, faziam parte de um treino e o cavalo magoou-se e eu queria evitar que isso voltasse a acontecer porque sim, este ano ele tem 18, está ótimo, da alta competição retira-se. Depois aqui por cá e é capaz de continuar a saltar se mantiver com esta vontade de saltar e com esta saúde, se não, retirarei com certeza porque não quero retirá-lo mal, quero retirá-lo bem. O percurso da primeira mão decorreu sem qualquer falta, até ao momento em que o conjunto abordou mal o triplo e não conseguiu evitar a queda. O que aconteceu, a distância era um triplo, os triplos são compostos, como diz a palavra ou a denominação, por 3 obstáculos seguidos, entrada de vertical, 2 passos, uma ria, 1 passo, um vertical, a distância entre o vertical e a ria estava muito curta. O Colter teve uma reação talvez demasiado grande na entrada do triplo, fruto da sua característica, é um cavalo extremamente limpo, muito poderoso e ao dar um salto muito grande deu conta que a distância ia estar curta e como ele tocar não gosta, nunca gostou, essa foi a grande característica dele a vida toda, a valentia, a boa cabeça, um enormíssimo coração e o em cima ser um cavalo extremamente limpo, portanto não gostava nem de pentear as varas, ele sabia que aquilo era para passar por cima, para voar. Ele sentiu que a distância estava muito curta e fez uma coisa que nunca tinha feito, atirou-se claramente para o segundo elemento do triplo. Aconteceu o pior, embrulhou-se, caiu com uma vara no meio das mãos, tropeçou e teve uma fratura em várias partes e felizmente não foi uma fratura exposta, porque assim os espectadores perceberam-se do que aconteceu, mas não há aquela coisa de se sofrer mais ainda, mas pronto, já temos
o prognóstico é gravíssimo e temos que tomar essa decisão conjuntamente com os veterinários, ser frios, levantar a cabeça e seguir em frente. A cavaleira não sofreu qualquer dano e Colter Z abandonou a pista do hipódromo do Campo Grande da mesma forma como decorreu a sua brilhante carreira, debaixo de fortes aplausos. Comprado por Marina e António Frutuoso de Melo com 6 meses de idade, Colter Z protagonizou momentos inesquecíveis durante a última década, conquistando inúmeros grandes prémios, marcando presença em campeonatos da Europa e sagrando-se 5 vezes campeão de Portugal. Na memória de todos ficará para sempre a imagem deste cavalo que se tornou uma lenda viva do hipismo. O Colter foi o Colter, em Portugal sem dúvida um cavalo que deixou uma marca fortíssima, felizmente não só no nosso país mas internacionalmente, onde o Colter passava as pessoas paravam para ver. E pronto, atrás do Colter a Marina, que sem dúvida alguma foi quem fez praticamente toda a carreira do Colter, uma carreira de sucesso, 5 títulos de campeã nacional, uma marca histórica, mais um bronze. Portanto, um colecionador de medalhas, um cavalo feliz, que deixa também um legado de mais de 1000 filhos, que nos deixa também muito orgulhosos pela parte reprodutiva reconhecida em termos mundiais e que teve tantas felicitações, tendo filhos espalhados pelo mundo inteiro. Apesar da sombra que pairou sobre o CPCO 2015, a prova encerrou com festa e a tradicional volta de honra do novo campeão de Portugal de cavaleiro de obstáculos.